Fala comigo, mais um vídeo começando aqui. E hoje quero falar com vocês sobre sonhos e objetivos que a gente tem na vida. Então já me responde logo aí no comentário, qual é o seu sonho? Então, se você tiver dificuldade de pensar em uma coisa só, você tem que dar uma calmada, né? E ver aí em todos os seus sonhos qual é a sua prioridade. E se você tiver dificuldade de pensar em um sonho sequer, aí tá um grande problema de você não conseguir nem ao menos pensar em um sonho, porque você não tem sonho nenhum. Então reveja muito bem essa situação aí. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Eu pedi um iFood ontem, e aí lá naquela, a gente tem tipo uma descriçãozinha, uma bio, né, do entregador. E aí ele escreveu lá na bio dele assim: meu sonho é sustentar a minha família. Isso que estava escrito lá. E aí eu fiquei pensando que, obviamente, né, é uma coisa justa, digna. Entretanto, se a gente parar para pensar, é uma coisa simples, né? Enquanto eu me colocando, né, olhando pelo meu lado, eu tenho assim sonhos, por exemplo, sonho de viajar pelo mundo, tenho sonho de ter uma carreira sólida, de ter um cargo profissional bom, de ter uma casa maior, ter um carro melhor. E o sonho do rapaz era sustentar a família dele, o que obviamente é uma coisa positiva, né? Muito bom querer sustentar a família, né? Trabalha justamente para isso. Mas esse é o sonho, né, de escrever lá. Obviamente que pode não ter sido tão bem pensado, tão bem elaborado, mas acontece muito, né? Existem muitas pessoas onde que o objetivo de vida às vezes é só isso, né? Sustentar a sua família, ter o que comer, ter ali, dar uma vida digna para os familiares, que é eu tava ouvindo nesses dias mesmo a música do Marvin, né? Aquela do Titãs. E aí a música, ele conta mais ou menos uma história de uma vida do campo, né? Uma vida agricultura e tal. E lá ele fala justamente sobre, no final lá, no determinado momento, no refrão, na verdade, né? Que a gente fala sobre o pai dele que morre, né? Então, falou... Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer, ele disse... com a mão no meu... Não, com a mão no meu ombro, no seu leito de morte, ele disse: Marvin, agora é só você. Eu fiz o meu melhor. Porra, agora parece que eu não sou fã do Titãs. Marvin, agora é pra valer e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, agora é só você. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. Então, tipo, a vida, pelo que parece lá do pai dele, era uma vida monótona, sofrida, né? Ele fala que tem os irmãos. E aí depois ele conta lá depois na outra parte que a mãe morreu e aí ficou só ele. E aí também tem os detalhes lá de não ir pra escola, de roubar, de problemas da chuva acabou com a plantação dele. Então a gente vê que tem uma questão de uma vida muito mais humilde, né? Uma vida assim que realmente carece de sonhos. E ontem, também por coincidência, né, conversando com o meu avô, ele estava contando sobre a vida dele assim,
de quando ele começou todas as coisas, quando ele se casou, né? Que ele não tinha ele não tinha nada. Ele tinha só lá que ele fala que era um galo cego e um martelo sem a unha, né? Sem aquela parte de trás, sem a garra. Então só dava pra pregar, não dava pra tirar o prego se pregasse errado. E aí depois ele conseguiu ter a sua casa, seu terreno e tudo mais. Mas ele falou assim: agora eu já fiz a minha parte, né? Meus filhos estão aí, meus netos estão aí. Que na minha cabeça veio muito essa parte do eu fiz o meu melhor, né? Agora é com vocês. Daqui pra frente são vocês que tem que dar o jeito, né? Ele falou mais ou menos, pareceu uma coisa parecida com a música, inclusive. E isso era a vontade dele, né? Ele não tinha nada e o sonho dele era ter pelo menos uma coisinha, ter o que comer, ter o alimento pros filhos, né? Dar uma ajuda pro neto se precisar. E uma vez eu ouvi uma frase que ela falava sobre sonhos, que eu não me recordo em que situação foi, mas que alguém dizia assim: sonhar é de graça, né? Então sonhar é de graça, porque em um mundo onde a gente vive aí, onde tudo se baseia no dinheiro, tudo necessita de dinheiro, o sonhar ainda é de graça, né? A gente ainda tem digamos assim, esse direito aí de sonhar com qualquer coisa, independente do preço, independente às vezes de ser até mesmo palpável, realizável talvez, né? Coisas impossíveis podem ser sonhadas. E eu lembro que eu falei algumas vezes isso, repeti algumas vezes isso na sala de aula, principalmente para os alunos, na ocasião alunos do terceiro ano, né? Justamente onde eu via jovens que tinham total capacidade de serem muitas coisas, se limitando a pensar em coisas que estão ali só mesmo que dentro da realidade deles, entende? Então, tipo assim, eu via gente que tinha um talento muito grande de comunicação, por exemplo. Então ele sabia, uma pessoa que sabia se comunicar, que falava bem, que sabia se virar, esperto, inteligente e tal. E aí eu falava assim: vocês quando sair daqui vão fazer qual faculdade? Aí ele: não vou fazer faculdade não. Por exemplo, eles citavam assim, né, as pessoas assim: não, eu vou trabalhar lá com meu pai lá de mecânico ali, ajudar ele lá na mecânica. Que é justo, um trabalho justo, beleza. Mas ele tinha capacidade de, por exemplo, estar numa universidade e cursar, pode até ser na área, né, de mecânica e tudo mais, uma engenharia, um curso técnico. Mas não, ele tava. Aí o outro: não, eu vou fazer, eu quero ter uma gráfica, só uma gráfica. Justo também, né, ter um negócio e tal. Aí, mas é assim como o meu tio tem uma gráfica e eu também quero ter uma gráfica que nem ele. Aí mas como é que é grande e tal? Não, é simples lá, só tira xerox, imprime, básico assim. O outro: não, eu vou trabalhar ali no mercadinho, eu quero continuar trabalhando lá, empacotando e tal, entregando. E assim, eram pessoas que tinham total capacidade, como eu tô falando. E qual é o seu eu, em alguns momentos eu já trabalhei com matérias como projeto de vida, né? Às vezes eram coisas muito grandes e reais, assim. Eles falavam assim: eu quero ser policial federal, mas não tinha noção que policial federal, como é que era o trabalho deles, entendeu?